Olá pessoal, eu sou a Nayana Bregolato, eu estou hoje aqui em Campinas para conversar com a doutora Melânia. Doutora, muito obrigada por compartilhar do seu tempo e sua experiência com a gente. É um prazer. Ótimo. Doutora Melânia, você poderia contar um pouquinho para o pessoal a sua trajetória, a sua história na área da saúde, para que todos possam conhecer um pouquinho mais sobre você? Bem, eu tive, eu acho que como a maioria dos médicos, uma formação extremamente tecnicista, não tinha conhecimento das evidências científicas, a gente estudava sempre por livros antigos, sempre tive muito apreço pelo parto vaginal, mas não tinha a menor ideia de que existia todo um movimento de humanização e a possibilidade de assistir esses partos de uma forma menos violenta. Fiz residência também dentro desse modelo tecnocrático, mas quando eu fui fazer mestrado, eu fui apresentada à medicina baseada em evidências e isso trouxe um encantamento muito grande. Eu fiquei absolutamente deslumbrada. Comecei a estudar muito com um viés crítico, porque eu aprendi a ler criticamente os artigos científicos e daí vieram mudanças muito importantes na minha prática que eu busquei transmitir àquelas pessoas que eu estava ajudando a formar, estudantes, residentes na área médica. E eu comecei a me preocupar muito também porque eu vi que só disseminar as evidências não era o suficiente. Porque apesar de as evidências na assistência ao parto já serem conhecidas e por mais que a gente falasse e apresentasse em diversos congressos, me inquietava muito por que nem todos os médicos aceitavam essas evidências. Por que procedimentos desnecessários e prejudiciais, como tricotomia, a raspagem dos pelos, como enemas, como a episiotomia na assistência ao parto, o parto na posição deitada, tradicional, por que tudo aquilo continuava acontecendo? E foi aí que, buscando resposta para minhas inquietações, eu busquei pesquisar mais sobre antropologia, psicologia do parto, li os livros da Robbie Davis Floyd, foram uma transformação para mim, e encontrei o movimento de mulheres. Esse encontro com as mulheres, com os movimentos sociais, foi muito importante porque eu pude ouvir a voz e o discurso das usuárias e saber o que estava acontecendo. E daí eu me engajei na luta, que é esse movimento de humanização pelo parto e nascimento, que tem múltiplos significados, mas que hoje, para a gente, está bem definido como um entrelaçamento de 3 pontos, formando um tripé, que é a retomada do protagonismo feminino no parto, uma sólida vinculação com a assistência ao parto baseada em evidências, com a medicina baseada em evidências, de forma que tudo que a gente faz para assistir ao parto não seja baseado no achismo ou na minha experiência isolada, mas sim nas melhores evidências científicas correntemente disponíveis. E, por fim, a visão do parto não como um ato médico, mas como um fenômeno biopsicossocial e espiritual. Isso veio trazer uma visão holística do parto que deve ser assistido por uma equipe transdisciplinar. E eu acho que isso resume o que a gente faz e fala e pratica em termos de humanização da assistência ao parto, e foi assim que eu me engajei nesse movimento, e é sob essa perspectiva eu acredito que a gente vai fazer essa discussão hoje. Maravilha! O nosso congresso que trata da saúde sem limites, especialmente técnicas naturais para a saúde, né? Então acreditamos que a vida já tem que começar com a saúde do ponto de vista humanizado. Mas vamos lá. Para uma mulher, então, que está planejando engravidar, ou para aquela que já está grávida, você poderia descrever para a gente quais são as características ou tudo que essa mulher tem que ter em mente, que são os direitos dela, e quais são as boas práticas, né, que a tua experiência pode trazer para a gente?
Bem, as boas práticas, elas se remetem, na verdade, isso remete a uma publicação que já é até antiga da Organização Mundial de Saúde, que em 96 publicou um guia para o parto normal, classificando as práticas na assistência ao parto, e nós consideramos como boas práticas aquelas que não são violentas, que se baseiam em evidências e que podem ser aplicadas sem excesso de recursos, sem excesso de tecnologia, usando uma forma mais carinhosa, mais afetiva, centrada basicamente no reconhecimento do protagonismo feminino. Então, essas boas práticas, elas incluem desde a atenção pré-natal, com a preparação para o parto, e um pré-natal também humanizado, mas diversos outros procedimentos durante a assistência ao parto. Evitar a internação precoce. Se a mulher escolhe ter um parto hospitalar, ela deve ser encorajada a procurar o serviço somente quando estiver em trabalho de parto ativo, evitando assim internações desnecessárias, que podem gerar uma série de procedimentos que a gente chama de cascata das intervenções, porque se ela interna sem estar em trabalho de parto franco, ela pode vir a sofrer muitos toques, ela podem chegar a usar ocitocina, diversos procedimentos que não são necessários e que foram desencadeados por uma internação inoportuna. Ou seja, pode acontecer de quererem induzir e acelerar o parto. Uma vez que ela entra no hospital, ela passa a ser submetida ao conjunto de normas, ritos e rituais desse hospital, e os hospitais, muitas vezes, eles trabalham em regime de produção. Vamos acelerar para desocupar o leito. Então, nós temos que esclarecer e orientar as mulheres que realmente elas aprendam a conhecer o seu corpo, reconheçam os sinais do trabalho de parto e só procurem o serviço quando elas, de fato, estão na fase ativa do trabalho de parto. Devemos encorajar a internação nessa fase mais avançada. Doutora, só mais uma dúvida. Quais são os problemas para a mãe e para o bebê dessa aceleração do trabalho de parto, principalmente com a injeção dos hormônios de ocitocina? A ocitocina sintética, ela é uma substância para aceleração do parto que só deve ser utilizada se houver uma indicação real. Essas indicações são restritas para alguns momentos em que o parto precisa ser induzido e para os raros casos em que há uma desaceleração do trabalho de parto que está provocando sofrimento para a mulher e em que é necessário acelerar esse parto. Não há limites definidos. Um trabalho de parto fisiológico ele pode durar muitas horas sem que isso seja necessariamente patológico. Então, hoje nós usamos critérios bem mais elásticos e acreditamos que não há motivo para intervir na duração do trabalho de parto se mãe e bebê estão bem. E quando você usa a ocitocina de rotina, o que é que pode acontecer? Esse parto vai ser mais rápido, vai, mas ele traz riscos. Um número excessivo de contrações, que nós chamamos de taxistolia, que podem, inclusive, diminuir o suporte de oxigênio para o bebê e pode acarretar alterações da frequência cardíaca fetal desse bebê, refletindo uma hipóxia, uma redução do transporte de oxigênio, ou seja, isso pode piorar os desfechos do parto. Mas remetendo um pouquinho à questão anterior, eu acho que eu comecei a falar da internação precoce, que é um problema, mas lembrar que o direito de decidir onde, como vai ter o seu filho precisa ser resguardado. Porque a gente está falando aqui em internação, mas nós precisamos lembrar que o parto de baixo risco, ou o parto das mulheres de risco habitual, ele pode ser domiciliar, ele pode acontecer numa casa de parto, ele pode acontecer num hospital, de preferência dentro de suítes, de quartos individuais, preparados para acolher unicamente aquela mulher, para que se evitem aqueles pré-parto tradicionais, aqueles ambientes de pré-parto tradicionais em que várias mulheres ficam uma ao
lado da outra, inclusive misturando mulheres com um bebê morto e mulheres com um bebê vivo, mulheres que estão em situação de abortamento. E que esse é um direito de escolha e que existem evidências de que, para parturientes de baixo risco, o parto pode acontecer em diversos locais. Esse direito de escolha da mulher do local de parto, ele também precisa ser resguardado. Existem diversos estudos observacionais documentando que para essas mulheres, tanto os resultados perinatais são semelhantes a daquelas mulheres que têm partos em hospital, ou seja, não há um aumento da mortalidade perinatal e neonatal, mas os resultados maternos são até melhores, que são partos menos violentos, com menos intervenções, menor necessidade de uso de métodos farmacológicos para alívio da dor e menores taxas de infecção. A mulher que vai parir em casa, ela dificilmente vai precisar de uma episiotomia. Então, o que a gente observa é que a episiotomia é o corte, né? A episiotomia é o corte no períneo. Então, todos os estudos documentam que mulheres que têm seus partos em casa, elas têm bem menor chance de sofrer esse tipo de intervenção. E se for necessária uma transferência para o hospital, isso acontece em torno de 10% a 15% dos partos. Isso não acarreta um risco adicional para a mulher e o parto pode se resolver em nível hospitalar, pode ainda ser um parto normal, embora hospitalar, e em alguns casos pode ser necessária uma cesariana, mas é perfeitamente possível que o parto também aconteça em domicílio. Agora, no momento em que ela chega ao hospital, as boas práticas seguem. Então, a gente já falou da internação tardia e vamos pensar no acolhimento. É absolutamente desnecessário que sejam raspados os pelos. Já tem estudos bem sérios mostrando que não é benéfico e pode ser prejudicial, aumenta o risco de infecções. Também não é necessária a lavagem intestinal de rotina, não é necessário o jejum. Antigamente, quase todas as maternidades obrigavam as mulheres em trabalho de parto a permanecer em jejum. O jejum, ele é prejudicial para o trabalho de parto. A mulher precisa de energia, A mulher né? precisa de energia e esse bebê também precisa desse suporte energético. O jejum, ele traz muito mais efeitos deletérios, prejudiciais, pode levar inclusive à cetose. E o que é cetose, doutora, para quem assim não é da área médica? A cetose é um acúmulo de corpos cetônicos decorrentes do jejum prolongado que podem levar a uma acidose, a uma alteração do pH do sangue. Então, a gente deveria evitar que as pessoas permanecessem em jejum. E muitas vezes isso é tratado, entre aspas, com a infusão de soro glicosado, dando glicose artificial, né? O soro glicosado para a mulher, que também traz efeitos prejudiciais. Inclusive, a infusão de glicose de rotina é paradoxal, ela vai aumentar o risco de o bebê ter hipoglicemia no pós-parto, porque enquanto a mulher está recebendo o soro glicosado, o feto está respondendo àquela glicose que passa pela placenta com o aumento da produção de insulina, porque o pâncreas dele funciona bem. Mas, de repente, quando ele nasce e cessa aquela chegada de grandes quantidades de glicose, a insulina está lá funcionando e aí ele pode ter hipoglicemia. Então, o correto não é que a gente faça soro glicosado, é que a gente faculte a mulher o direito de ela se alimentar durante o trabalho de parto. O risco eventual de uma aspiração do conteúdo gástrico depende da chance que a mulher tem de vir a precisar de anestesia geral, que é raríssimo hoje em dia. Nós temos técnicas muito modernas de anestesia. É claro que se nós temos uma paciente de altíssimo risco, um caso de eclâmpsia, por exemplo, a gente não vai deixar que essa mulher se alimente porque ela corre, de fato, maior risco de aspiração. Mas a mulher de baixo risco, ela pode e deve, e algumas mulheres de alto risco também podem e devem continuar se alimentando de preferência com alimentos leves, com sucos sem resíduos, mas respeitando as concepções populares e regionais. Isso varia para cada local do mundo.
Também a gente deve garantir à mulher a liberdade de caminhar, de adotar a posição que for mais confortável. Ainda se vê em alguns hospitais as mulheres presas ao leito na pior posição que poderiam assumir durante o trabalho de parto, que é de barriga para cima, o que diminui o fluxo sanguíneo para a placenta, porque há uma compressão dos grandes vasos, diminui o débito cardíaco, diminui a chegada de sangue na placenta e tanto desacelera o trabalho de parto, porque a ocitocina, que é endógena, a ocitocina fisiológica liberada pela própria mulher, vai chegar menos para aquele útero, como também vai chegar menos oxigênio e aí esse bebê pode ter perturbações da ausculta cardíaca fetal. Ou seja, a gente deve desencorajar que a mulher fique deitada, é o contrário. Ela deve adotar a posição que lhe for mais confortável e está comprovado, tem uma revisão sistemática da Cochrane, que as mulheres que andam, que têm essa liberdade de movimentação durante o trabalho de parto, não somente elas sentem menos dor, mas elas têm um trabalho de parto mais curto. Então, essa liberdade de caminhar, de adotar a posição que for mais confortável, é muito importante. As mulheres devem receber alívio, de preferência imediatamente não farmacológico, através de métodos naturais para alívio da dor. A dor intensa ela pode perturbar a evolução do trabalho de parto e é importante que essa mulher tenha acesso a esses métodos que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classifica como não farmacológicos, que vão desde a presença do acompanhante ou de uma doula, que é a mulher leiga, mas que é treinada para prestar acompanhamento ao parto, e passam por outros métodos, como massagem, banhos mornos, imersão em banheiras, imersão em água morna, métodos como acupuntura, acupressão, hipnose, diversos métodos assim têm sido... Respiração, né? Técnicas que podem ser utilizadas durante o trabalho de parto e que minimizam a dor e são bastante seguros. E em alguns casos especiais, se esses métodos não funcionam, se a mulher solicita, pode ser oferecida uma analgesia de parto, de preferência uma peridural ou um bloqueio duplo, e não métodos intravenosos de rotina que podem dar depressão respiratória para o bebê, mas uma analgesia de parto em casos selecionados. Ela pode e deve ser oferecida à mulher, desde que ela seja esclarecida desde o pré-natal sobre quais são os benefícios e quais são os eventuais riscos, porque pode haver uma desaceleração do parto, pode haver um aumento da necessidade de um fórceps ou de um vácuo para abreviar o período expulsivo, porque o período expulsivo pode ser prolongado nesses casos, mas se a mulher deseja, ela tem direito também de receber analgesia farmacológica. Ela tem direito à presença do acompanhante, isso é importantíssimo. Tanto um acompanhante de sua escolha, de sua família, o seu companheiro, como de uma doula, que é a pessoa leiga treinada para prestar esse acompanhamento. Também nós temos uma revisão sistemática da Cochrane, que inclui muitos estudos e mais de 21 mil mulheres, demonstrando que a presença desse acompanhante diminui a dor, diminui as intervenções, baixa a taxa de cesarianas, diminui a necessidade de analgesia. As mulheres se sentem mais satisfeitas com a assistência prestada e os bebês nascem em melhores condições. A gente costuma dar uma nota aos bebês quando eles nascem, que é o score de Apgar, que mostra o quão bem esse bebê nasceu e se adaptou ao ambiente extrauterino. Então, as mulheres que têm acompanhante durante o parto, elas têm mais frequentemente bebês com melhores scores de Apgar. E finalmente chega a hora do parto. E na hora do parto, a posição que a mulher vai adotar também deve ser a que ela escolher. Mas a gente deve evitar exatamente aquele parto tradicional, que além de a mulher ficar deitada com as pernas, naquelas perneiras, sabe, naqueles estribos. As mãos ficam amarradas, ainda amarra as mãos e as pernas, e é a pior posição possível,
para uma mulher parir, vai contra a lei da gravidade, tem aquela compressão dos grandes vasos que eu já falei. Então, a mulher deve escolher a posição que for de sua vontade, mas a gente privilegia as posições não supina, quer dizer, não nessa posição. Não deitadas, Não né? deitadas. Mais verticalizadas. Verticalizadas, ou lateral, ou de 4 apoios. A mulher pode ficar de 4, ela é que vai adotar a posição que lhe for mais importante. Isso pode acontecer em camas especiais para isso, em cadeiras, em banquetas de parto, pode acontecer dentro da água. O parto pode acontecer durante aquela mesma banheira que a mulher usou para alívio das dores, ela pode escolher ter o seu parto dentro d'água, e aí ela geralmente vai estar acocorada, mas pode também estar de 4. E posição lateral ou posição de 4 apoios, e às vezes até se não tem recurso nenhum, de cócoras sustentada, onde um acompanhante, o companheiro, pode providenciar o apoio dessa posição. Existem várias vantagens desses partos em posição não supina. Eles são mais rápidos, eles garantem uma melhor oxigenação do concepto, permitem a participação ativa do companheiro quando é ele que segura a mulher, e diminui a chance de essa mulher sofrer uma episiotomia, até porque tecnicamente é até mais complicado que isso aconteça, e também são posições menos dolorosas, porque a pessoa ficar amarrada, deitada, com as pernas em hiperflexão durante o momento do parto é extremamente violento. Claro que isso aumenta a dor e prolonga o período expulsivo. E, finalmente, nesse momento, a gente não deve ter limites rígidos. O período expulsivo, bem como o trabalho de parto, ele pode durar horas, não há pressa. Se a mãe está bem, se a parturiente está bem, se ela não está exausta e muito cansada, se a frequência cardíaca do bebê é tranquilizadora, não há motivo nenhum para a gente determinar quanto tempo pode durar o período expulsivo. O Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras dá um ponto de corte para as mulheres que estão sob analgesia de 3 horas imprimíparas e 2 horas imultíparas, e para mulheres sem analgesia de 2 horas imprimíparas e 1 hora imultíparas, mas isso é somente opinião de experts. As evidências não corroboram que a gente estabeleça qualquer duração. Mas mesmo esses limites mais rígidos do Colégio Americano são muito mais elásticos. 2 a 3 horas, né? São muito mais elásticos do que o pessoal costuma esperar aqui. Porque parece que quando a mulher entra na sala de parto, todo mundo fica muito ansioso, nervoso, apressado. O nascimento tem que acontecer rápido. Eu costumo falar que se criou o mito da vagina assassina, que o bebê não pode ficar preso naquele canal de parto. E eu falo, gente, o canal de parto não é o desfiladeiro das Termópilas, onde Leônidas e os 300 perderam a vida. Nós vimos caminhando neste canal de parto, neste desfiladeiro pélvico, há séculos, há milênios, e todos nós sobrevivemos e estamos aqui. Então não há pressa nesse momento. E a pressa é muitas vezes responsável por orientações equivocadas que a mulher recebe. Todo mundo se mete, orienta a força, orienta a mulher a fazer força antes que ela esteja sentindo vontade, e o que é errado, o que é prejudicial. E sempre a mulher é culpada, ela está errada, não é ela que está fazendo a força direito. O profissional está apressado, ele está olhando para o relógio. E aí, faça força, minha filha, força de cocô, força, senão você vai matar o seu filho. Sempre dando direcionamentos que são equivocados, porque há evidências de que a mulher deve ser livre para fazer força quando ela quiser e como ela quiser. Não é necessário o corte, a episiotomia, o corte do períneo, a incisão cruenta com tesoura ou com bisturi, que durante muito tempo foi proposta com o paradoxal argumento de que isso iria prevenir lesões do períneo, lesões do assoalho pélvico, quando ela é, por si só, já uma laceração de 2º grau. E também se argumentou durante algum tempo que a episiotomia serviria para prevenir danos para o concepto, porque aliviaria a compressão excessiva da cabeça fetal sobre o canal de parto. Nada disso foi documentado, vários estudos foram conduzidos, e esses estudos foram conduzidos a partir
de reivindicações femininas. As mulheres em vários países foram às ruas nos anos 70, requerendo o fim desse corte mutilador, pedindo estudos, pedindo parteiras, pedindo o direito de parir de cócoras na posição que elas desejassem. E esses estudos surgiram. A gente tem hoje uma ampla gama de evidências demonstrando que fazer episiotomia de rotina não é necessário e é prejudicial. Aumenta a perda sanguínea. É um corte já profundo. Aumenta, pelo contrário, o risco de a mulher ter lacerações graves, de terceiro grau que chegam até o ânus, ou de quarto grau quando o próprio reto é seccionado. Ela aumenta as taxas de infecção, de complicações da sutura, de complicações de cicatrização, dá mais dor perineal, mais dor durante a relação sexual, quando essa mulher voltar a ter atividade sexual. Então, não é recomendada a episiotomia de rotina. A Organização Mundial de Saúde prevê, no máximo, 10% dos partos com episiotomia. E eu, particularmente, considerando os estudos mais recentes e acompanhando esses estudos em países onde as taxas de episiotomia caíram para menos de 5%, e com os próprios resultados do trabalho que a gente faz no ISEA, que é a maternidade onde eu desenvolvo o meu projeto de humanização da assistência ao parto, eu tenho mais de 400 partos registrados sem nenhuma episiotomia. Eu já tenho até uma posição mais radical. Eu acho que a episiotomia não é necessária nunca. É uma violação, é uma verdadeira mutilação genital feminina, porque não há nenhuma evidência de que ela seja necessária. Ela foi introduzida no modelo de assistência ao parto tecnocrático, com uma visão do corpo feminino como essencialmente defectivo, dependendo da intervenção médica para parir, sem nenhuma evidência. Apenas quem introduziu começou a fazer, e vários obstetras na década de 20 propalaram e escreveram em seus livros que era necessário, e nós continuamos durante muito tempo fazendo rotineiramente, porque nos foi ensinado, porque a gente aprendeu a fazer assim, então é assim. E, infelizmente, alguns obstetras ainda têm essa concepção e fazem episiotomias de rotina. Isso é muito triste nos partos hospitalares. As mulheres em muitos hospitais são obrigadas a parir. Veja só, nesse momento que deveria ser sublime, mágico, indizível, você está amarrada na posição de frango assado, como ela é conhecida popularmente, ainda vem alguém e corta o seu períneo, muitas vezes contra a sua vontade, é um procedimento que é desnecessário e que é prejudicial. Se você não sabe o que fazer com a mão, porque Simone Diniz, ela pesquisa muito sobre isso, ela fez uma tese de doutorado sobre o tema, ela entrevistou uma médica que disse que até conhecia as evidências, só que ela estava tão acostumada a fazer que na hora do parto a mão ia sozinha. Então, para evitar essa síndrome que eu chamo da mão boba obstétrica, você pode fazer outras coisas. Você pode usar métodos de proteção perineal, você pode evitar os puxos dirigidos, evitar fazer manobras intempestivas, evitar aquela terrível manobra que a gente chama de Cristela, que é empurrar o fundo do útero para o bebê nascer. E podem ser aplicadas estratégias de proteção perineal, que podem incluir algumas técnicas respiratórias, mas nunca, jamais trincar os dentes e fazer força, que é a manobra de Valsalva, mas pode se fazer se for tolerado e desejado pela parturiente. Massagem perineal. Essa massagem perineal pode ser treinada durante a própria gravidez, e a mulher também pode fazer o uso de dispositivos para diminuir a chance dessas lacerações, como o Epinol. E também o uso de compressas mornas, se a mulher deseja e se a mulher tolera, porque a gente quer, nosso objetivo é um períneo íntegro. E se você, a única chance que essa mulher tem de ter um períneo íntegro é se você não cortar. No meu projeto, quando a gente não corta, faz 12 anos que eu não faço nenhuma episiotomia. E a nossa taxa de períneos íntegros atual é de 56%. As outras mulheres têm lacerações, mas em grande parte dos casos são pequenas lacerações que sequer requerem sutura. Também há evidência que a gente só precisa costurar, fazer o reparo dessa laceração, se forem lacerações profundas que distorcem a anatomia, lacerações muito extensas, ou se forem lacerações sangrantes. Mas é perfeitamente possível que o períneo fique íntegro ou que a mulher tenha uma laceração que não precise de uma sutura. São 12 anos de experiência
E tá dando mas são certo, 12 né? anos de experiência documentando essa experiência. Eu tenho os dados dessas parturientes. Não é como a experiência das pessoas que dizem, eu assisti 5.000 partos, 10.000 partos, mas não tem nada documentado. Isso não está numa planilha, não foi feita uma análise estatística sobre isso. E a gente tem que reforçar essa questão da evidência. E por último, e não menos importante, é o acolhimento ao recém-nascido. Porque nesse momento são dois seres. É um bebê que chega ao mundo. A mulher se transforma em mãe. E nesse momento em que o bebê nasce, ele deve ser acolhido também de forma respeitosa e humanizada, evitando-se procedimentos que são absolutamente desnecessários para os bebês que nascem bem. O Ministério da Saúde já regulamentou isso, diversas organizações já recomendam, e a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, seguindo as diretrizes internacionais, é consenso que o bebê que nasce bem, em boas condições, nada mais se deve fazer a não ser secá-lo e aquecê-lo em contato com a mãe. Nós precisamos estimular o contato precoce pele a pele, que traz vários benefícios, inclusive uma melhor estabilidade cardiorrespiratória. Tem efeitos benéficos, esses bebês, inclusive, têm menos hipoglicemia, e eles devem ser amamentados dentro desses primeiros minutos, dentro da primeira meia hora depois do nascimento. Esse aleitamento materno deve começar logo depois do parto. Isso aumenta as chances de a mulher continuar amamentando, e todos sabemos, já é outro assunto, dos benefícios da amamentação. Não precisa fazer aspiração de vias aéreas, ficar invadindo a cavidade oral e a cavidade nasal do bebê com sondas, aspirando, dando oxigênio. Para os bebês que nascem bem, só precisa isso, secar e aquecer em contato com o peito da mãe. Colo e peito. Colo e peito. E cuidado com o cordão umbilical. Não devemos cortar o cordão umbilical precocemente. Quando a gente corta o cordão umbilical precocemente, a gente evita que volte para o bebê via placenta em torno de 30 a 120 ml de sangue dele que estavam lá na circulação feto-placentária. Então, isso vai aumentar a chance de o bebê ter anemia. Então, já se comprovou que clampear tardiamente o cordão umbilical melhora a hematócrito-hemoglobina, diminui muito a chance de o bebê ter anemia, e essa proteção se estende por toda a primeira infância. E em recém-nascidos prematuros, reduz ainda os riscos de hemorragia peri-intraventricular, hemorragia cerebral, e reduz o risco de ter uma complicação intestinal, que é enterocolite necrosante. Então, tanto bebês prematuros como bebês a termo, a gente deve promover o clampeamento tardio do cordão. Ou seja, só corta o cordão depois que ele parar de pulsar. A recomendação dos revisores é que a partir de espere pelo menos 2 minutos, mas eu espero o cordão parar de pulsar, e às vezes a gente mesmo quando ele para de pulsar, a gente só corta o cordão quando a placenta sai. Não há nenhuma pressa de cortar o cordão umbilical. Existe uma única indicação de se cortar o cordão precocemente, que é quando a mulher é HIV positiva, para a gente evitar esse contato, diminuir um pouco o risco de transmissão. Mas em outras situações, inclusive as mulheres RH negativas, a proteção. E até para o bebê que nasce mal, o ideal seria que os procedimentos de reanimação que são necessários em uma baixa fração dos nascimentos, que eles fossem realizados ainda com o cordão umbilical ligado, porque esse bebê está recebendo sangue, e esse sangue é necessário para ele. Depois que o bebê nasce, a gente deve observar atentamente a saída da placenta, que também não tem um tempo estipulado para ela acontecer. A Organização Mundial de Saúde recomenda que nos partos hospitalares se faça a profilaxia da hemorragia pós-parto com aplicação de ocitocina intramuscular, mas em protocolos alternativos em mulheres que desejam um nascimento não medicalizado, se você incentiva a amamentação na sala de parto, o bebê no peito já libera uma quantidade de ocitocina fantástica, que vai ser o suficiente para contrair o útero, reduzir esse risco de hemorragia. E também ficou comprovado que não havia necessidade do que era o manejo ativo, de cortar precocemente o cordão, de ficar fazendo a tração do
cordão umbilical. Então é perfeitamente possível a gente ter também uma conduta mais conservadora, esperando a placenta sair, e quando a placenta sai, a gente examina a placenta para ver se não ficaram restos. Não precisa colocar a mão dentro da mulher procurando o resto de placenta, como já chegou a ser recomendado. E a gente examina só visualmente o períneo e a entrada da vagina. Não precisa também colocar ferros dentro da vagina para ver se não teve uma laceração microscópica. Essa revisão com instrumentos só é necessária sob analgesia se a mulher tiver um parto a fórceps. Ou então, se a mulher estiver sangrando muito, que você precisa descobrir de onde ela está sangrando. Então, do começo até o fim, adotar práticas realmente baseadas em evidências e sempre ouvindo, escutando a mulher. É extremamente recomendável que as mulheres tenham um plano de parto em que elas explicitem. E é por isso que elas devem se preparar, participar de grupos de gestantes, saber dessas evidências, para que elas possam preparar seus planos de parto, dizendo exatamente que não querem esses procedimentos, que elas querem liberdade para caminhar, o que é que elas querem e o que é que elas não querem, se eventualmente elas vão querer uma analgesia ou não, porque às vezes é muito difícil durante o trabalho de parto você tomar uma decisão. Porque é uma situação muito, né, você muito eufórico, né? Você está muito focada no seu corpo, você está muito focada naquela condução, você está lidando com as contrações uterinas, inteiramente voltada para aquilo que está acontecendo com o teu corpo. É o teu bebê que está prestes a chegar ao mundo, então o ideal é que ela explicite isso, inclusive que explicite que não quer ficar levando toque sem consentimento, até para fazer um toque vaginal, a gente tem que informar por que vai fazer, quando vai fazer, e não é necessário, nunca foi comprovado por evidências que toques repetidos são necessários para avaliação constante do trabalho de parto. Tem uma revisão recente, sistemática da Cochrane sobre isso. Então é interessante que as mulheres se informem, que elas procurem grupos de gestantes, que elas desenhem, preparem seus planos de parto, porque aos poucos é que a gente vai conseguindo mudar esse panorama da assistência obstétrica, porque tudo que eu falei é o ideal, mas a gente sabe que, apesar de o Ministério da Saúde vir investindo há muito tempo na Política Nacional de Humanização, a Rede Cegonha está vindo com muitos investimentos no sentido de garantir que esse direito seja preservado, ainda existe muita violência, que é o tema deste evento, que inclusive a gente está participando agora, que é a questão da violência obstétrica, e que inclui todas essas práticas consideradas desnecessárias e que são prejudiciais, e ainda outro ponto muito sério, que é a questão da cesariana desnecessária. E esta semana passada, aliás, todo o Brasil se chocou com um caso acontecido em Torres, em que uma mulher, Adele Góes, ela foi submetida a uma cesariana contra a sua vontade e ela foi buscada em casa, levada ao hospital sob escolta policial. Não permitiram a presença do acompanhante, o marido dela foi proibido de entrar e fizeram nela uma cesariana à força, porque, segundo a médica que pediu a liminar, a médica que justificou que havia um risco iminente de vida para o nascituro, porque a mulher tinha 2 cesarianas e porque o bebê estava pélvico. A gente sabe que essas não são indicações absolutas de cesariana. Nós temos revisões e estudos mostrando que mulheres bem informadas, considerando-se as peculiaridades de cada caso, podem escolher ter seus bebês em apresentação pélvica, o bebê sentado. Ele pode nascer. Quem não pode nascer, não tem como nascer, é o bebê que está atravessado na barriga, que está acórmico. Mesmo assim, a gente pode facilitar esses casos fazendo uma versão cefálica externa, virando o bebê por fora. Tanto o bebê pélvico como o bebê córmico podem ser virados. E quando isso falha, a mulher pode ter um parto pélvico, sim. E 2 ou mais cesáreas não são contraindicação absoluta para o parto normal. Tem um guideline recente do Colégio Americano de Ginecologistas Obstetras, considerando que é perfeitamente razoável que não somente as mulheres com uma cesárea anterior, mas as mulheres com 2 cesáreas anteriores possam ter os seus filhos por parto natural.
porque existe um pequeno risco de ruptura uterina, existe, em torno de 0,5% a 1%, mas que deve ser sopesado contra os riscos de fazer uma terceira cesariana depois de 2 cesarianas. Essas mulheres, o risco aumenta a cada cesariana. Então, se você faz cesariana repetida, tem maior risco de hemorragia, de infecção, de lesar a bexiga, de lesar o intestino, de a mulher precisar de uma transfusão de sangue durante o procedimento ou logo depois, e até dela precisar de uma esterectomia. E aí a gente reforça que a escolha tem que ser da mulher. Foi um caso absurdo de violência obstétrica, esse caso acontecido em Torres, e é por isso que a gente reforça que as mulheres devem se empoderar, devem ter acesso às informações. Eu estou muito feliz porque todo esse material que a gente está gravando aqui vai estar facultado ao grande público, porque eu acho que vai trazer informações valiosas para os usuários se conscientizarem dos seus direitos. Ótimo. Doutora, só mais uma perguntinha. Tem muitas mulheres que, né, por uma lavagem cerebral aí da mídia, da cultura, da história, acabam tendo medo de ter um parto normal. E optam já, desde o começo, em ter uma cesárea. Mas o que acontece é que elas marcam uma data e não esperam o trabalho de parto. Então, você poderia falar a importância, os benefícios de passar pelo trabalho de parto? Olha, é porque a gente tem que ver que primeiro, esse é um falso dilema. O problema é que as mulheres são confrontadas com uma escolha de Sofia. É ter um parto vaginal extremamente violento, como ele é feito nos moldes de hoje, ou ter uma cesariana asséptica, limpinha, organizada, mais respeitosa. Essa cesariana, ela tem efeitos prejudiciais para a mãe e para o bebê, mas ela é menos violenta como violência psíquica naquele momento em relação a um parto vaginal. Então, o grande temor das mulheres nesse momento é o temor do parto traumático, do parto como elas estão acostumadas a pensar o parto. Que não é humanizado. No parto que não é humanizado, no parto como ele aparece na mídia. No parto que aparece nas novelas, por exemplo, que são partos assim bem extravagantes. O frango assado. Com o frango assado, com tudo. E as histórias que elas ouvem de violência obstétrica, elas fazem crer que a cesariana é melhor. E, francamente, nem eu sei o que é que eu escolheria se me pusessem contra a parede. Você quer uma cesariana ou quer um parto violento? Então, isso é uma falsa escolha, porque tem uma terceira via. A terceira via é o parto humanizado. Mas digamos que você ofereça o parto humanizado, ofereça todas essas alternativas. Vai haver mulheres que querem cesárea? Vai. Mas mesmo com essa opção do parto vaginal como ele é falso que a maior parte das brasileiras queiram cesárea. Os estudos têm demonstrado que a maior parte das brasileiras, elas querem ainda ter parto normal, embora o número das mulheres que estão querendo cesárea estejam crescendo, e eu acho que isso se deve, em parte, à violência obstétrica de que elas foram vítimas durante muitas décadas. Mas a maior parte, ela quer ter parto normal. O que acontece é que há um descompasso entre o discurso das mulheres e o discurso dos obstetras. Os médicos, ao final da gravidez, muitas vezes descobrem um pretexto qualquer que eu chamo de indicações de desnecessárias ou indicações falsas de cesariana, dentre as quais a mais famosa é o cordão umbilical enrolado no pescoço, é a circular do cordão. Também é outro mito, o mito do cordão assassino. E submetem essa mulher a uma cesariana e alegam para o grande público que foi uma escolha da mulher, quando a mulher, na verdade, ela não escolheu. Ela foi aterrorizada com a possibilidade de que o bebê pudesse se enforcar, é uma entidade nosológica que não existe, enforcamento fetal. E aí, os médicos dizem que elas escolheram e, na verdade, elas não escolheram. Mas digamos que uma mulher consciente, esclarecida, que se preparou, que leu durante a gravidez toda, que tem acesso às evidências, ela tenha escolhido uma cesariana. É um direito dela. O corpo é da mulher, a gente respeita a autonomia feminina. Mas que pelo menos se aguarde o trabalho de parto, se aguarde que essa gravidez chegue ao seu final, que não se agendem cesarianas eletivas com 37, 38 semanas,
que estão associadas com aumento de risco de morte dos bebês, aumento do risco de internação dos bebês, aumento do risco de que eles tenham problemas respiratórios. Eu não sou contra a cesariana por pedido feminino, mas eu sou contra que essa cesariana seja realizada previamente agendada em uma idade gestacional precoce, quando o bebê ainda não está preparado para nascer e sem que a mulher tenha sido esclarecida dos riscos que o procedimento pode trazer para ela. Isso está demonstrado no estudo da Organização Mundial de Saúde e para o bebê. Se a mulher escolhe, só a mulher pode escolher que riscos ela pode correr, mas ela tem que ser informada e é essa informação que está faltando. Tá joia. Mais alguma coisa que a doutora queira botar a boca no trombone? Não, é só reforçar que eu acho que o pilar fundamental de tudo isso é uma assistência ao parto centrada na mulher, que é a protagonista do evento, respaldada por evidências científicas sólidas e que a gente deixe de considerar o parto como um ato ou um evento médico. É importante inserir outros atores nesse processo. O parto é um evento biopsicossocial e espiritual, como eu já falei, e ele deve ser atendido por uma equipe transdisciplinar. A visão que a gente tem do parto hoje em dia, o modelo que a gente tem é ainda um modelo muito medicalizado. É urgentemente necessário a inserção de outros atores nesse cenário, as enfermeiras obstétricas, as obstetrizes, que têm uma visão mais fisiológica do parto e que há estudos que comprovam que para as mulheres de baixo risco, esse modelo em que a assistência ao pré-natal, ao parto e ao pós-parto é prestado por obstetrizes ou por enfermeiras obstetras tem várias vantagens para a mulher. E eu espero que cada vez mais o movimento da humanização cresça e as mulheres tenham acesso a essa informação para que, de fato, sua autonomia, seu protagonismo seja exercido e possa ser respeitado por aqueles que prestam assistência ao parto. Doutora Melânia, como exercer essa cidadania, esse direito do parto humanizado na instituição do hospital? O ideal era que todas as instituições já estivessem adequadas para cumprir esses desejos das parturientes. Tem hospitais e médicos e pessoas que prestam assistência que nem sabem o que é um plano de parto. Então, o ideal seria que a mulher se preparasse, fizesse o seu plano de parto, se necessário, registrasse até em cartório, mas que ela conhecesse o local em que ela vai ter o bebê e já procurasse sondar e saber qual é a realidade daquele hospital para assegurar o cumprimento do seu plano de parto. Se depois ela anexa aquele plano de parto ao prontuário e esse plano de parto não for cumprido, ela pode denunciar isso via diversas instâncias, porque a gente assume, o Ministério da Saúde incentiva que esse plano de parto é uma declaração de vontade que deve ser respeitado e ela pode acionar os meios legais para... Infelizmente já passou, o direito foi desrespeitado, mas se pode assegurar a justiça depois do acontecido. Esses hospitais eles podem, e os profissionais podem ter que responder por não ter cumprido, quando necessário, o plano que a mulher estabeleceu para si durante o seu parto. Ótimo. Lembrei de só mais uma coisinha, varizes uterinas, que é uma desculpa furada também. Eu tenho um blog. O blog é Estuda Melânia Estuda, que surgiu a partir de uma discussão na internet com um estudante de medicina que não sabia quem eu era e que me mandou estudar dizendo que eu não sabia nada de obstetrícia. Aí eu achei muito interessante e resolvi criar esse blog, e esse blog é um blog de divulgação das evidências científicas e também reflexo de minha luta como ativista pela humanização do parto. Então eu criei, com o auxílio de várias militantes que o pessoal está sempre corroborando, eu chamo isso de FEBEAPA, como Stanislau Ponte Preta, que é o festival de besteiras que assola o país, da lista de indicações das desnecessárias ou falsos pretextos para uma cesariana.
A campioníssima, como eu te falei, é a circular de cordão, mas tem tudo isso, varizes uterinas, bebê grande demais, bebê pequeno demais, bebê que passou do tempo, bebê que é prematuro, a mulher que tem hipertensão, a mulher que tem diabetes, a mulher que é gorda demais, a mulher que é magra demais, a mulher que é muito alta, a mulher que é muito baixa, o feto com as unhas compridas. Então eu listei, a última vez que eu listei tinha 140 pretextos ou indicações falsas de cesarianas, e as varizes uterinas entram aí. Pelo contrário, se a mulher tem varizes no útero, é muito melhor que esse útero não seja cortado, porque ela vai sangrar muito. E muito melhor que esteja na vertical para não pressionar, né? Com certeza. Tá joia. Então, tá ótimo. Doutora, muito obrigada por estar aqui compartilhando o seu tempo. Olha, foi uma satisfação imensa, porque cada oportunidade que eu digo de levar a boa nova e de militar pela causa para mim é fantástica. Eu espero que isso possa atingir a maior parte das usuárias do SUS, usuárias do Serviço de Saúde Suplementar, porque, de fato, o caminho para a humanização vai passar necessariamente pela mobilização das mulheres. São elas as protagonistas. O parto é nosso. O parto é nosso. Obrigado por compartilhar sua paixão pela vida, sua gana de levar essa consciência para as mulheres, né? Isso, para nós, isso é medicina. Muito obrigada. Obrigada também. Foi um prazer.